Era madrugada ainda quando o som distante dos galos ecoou pelo vale de Santa Helena, uma vila esquecida entre montanhas e plantações de milho. O vento soprava entre as árvores e balançava as roupas simples estendidas no varal da pequena casa de madeira onde morava Alinsa. Ela tinha 22 anos, olhos cor de mel e um sorriso que iluminava até os dias mais cinzentos. Trabalhava desde menina na roça, ajudando a mãe doente e o pai, um homem cansado, que sempre dizia: riqueza não é o que se tem, filha, é o que se é. Alinsa acreditava nisso até o dia em que o destino decidiu provar o contrário. Naquele amanhecer, um carro preto e reluzente, diferente de tudo que já se vira por aquelas bandas, parou diante da vendinha do seu Otávio. De dentro saiu um homem alto, elegante, de terno escuro e olhar profundo. Era Arthur Menezes, um milionário de 40 anos, dono de uma rede de empresas agrícolas que abasteciam metade do país. Viera até Santa Helena atrás de terras férteis, para expandir seus negócios, mas não imaginava que encontraria algo ou alguém que mudaria completamente o rumo da sua vida. Alinsa, curiosa, foi até a vendinha levar ovos e queijo fresco, como fazia toda semana. Quando entrou, seus olhos cruzaram com os dele, e por um instante, o tempo pareceu parar. Arthur ficou sem fala. Havia naquela moça algo que ele nunca encontrara nas mulheres da cidade: pureza, doçura, um brilho que nem o ouro podia comprar. Bom dia, ela disse, tímida, ajustando o lenço que cobria parte do cabelo. Bom dia, respondeu ele, demorando-se um pouco mais do que devia naquele olhar. Você é daqui? E assim começou uma conversa simples, mas que plantou a semente de algo muito maior. Nos dias seguintes, Arthur voltou à vila com a desculpa de visitar propriedades, mas sempre encontrava um motivo para cruzar o caminho de Alinsa. Levava flores, frutas, livros. Queria saber mais sobre ela, sobre a vida simples que levava. A princípio, Alinsa o tratava com respeito, mantendo distância. Sabia que homens da cidade grande eram cheios de promessas e ausências, mas havia sinceridade em Arthur. Ele a ouvia, sorria de um jeito que fazia o coração dela acelerar, e aos poucos foi conquistando não só sua confiança, mas também um amor que ela jamais imaginou sentir. Meses se passaram, e Arthur decidiu levá-la para conhecer a cidade. Disse que queria mostrar-lhe o mundo além dos campos, que ela merecia mais do que aquela vida de trabalho e poeira. Alinsa relutou, sua mãe estava doente, e o pai temia que ela sofresse, mas o amor falou mais alto. Com lágrimas nos olhos, prometeu voltar sempre, e partiu com Arthur rumo a um novo destino. A chegada à cidade foi um choque. Prédios altos, luzes intensas, carros por todos os lados. Alinsa olhava tudo maravilhada e assustada ao mesmo tempo. Nunca havia visto tanta gente, tanta pressa, tanta distância entre os olhares. Arthur a levou para um apartamento luxuoso, no topo de um edifício com vista para o março. Para ela, parecia um palácio, mas também uma prisão feita de concreto e silêncio. Os primeiros dias foram de encantamento. Roupas caras, perfumes, jantares em restaurantes sofisticados. Arthur a tratava como uma princesa, apresentava-a como a mulher que mudou minha vida. Mas o mundo que parecia de sonhos logo revelou suas sombras. As mulheres da alta sociedade olhavam Alinsa com desprezo, murmuravam comentários disfarçados de elogios. Que gracinha! Tão simples, não é? Ele sempre gostou de aventuras exóticas. Alinsa sentia o peso da diferença social como um muro invisível. Não sabia usar talheres em jantares formais, nem como se comportar nas festas. As pessoas riam quando ela falava, e até o modo como andava era motivo de cochichos. Arthur, no início, tentava defendê-la, mas com o tempo começou a se envergonhar em certas ocasiões. Você precisa se adaptar, amor, dizia ele. O mundo aqui é diferente. Mas por que eu preciso mudar para ser aceita? Perguntava ela, com lágrimas nos olhos. As brigas começaram, pequenas, silenciosas. Alinsa sentia falta do cheiro da terra molhada, das conversas à beira do fogão. Lá, ela era alguém. Aqui, era apenas a moça da roça do milionário. Mesmo assim, ela tentava. Matriculou-se em aulas de etiqueta, leitura, música. Aprendeu a se vestir, a falar, a esconder o sotaque do interior. Tornou-se admirada pela transformação, mas cada passo que dava parecia afastá-la mais da mulher que era. Arthur, agora cercado de compromissos e eventos, mal tinha tempo para ela.
Certa noite, sozinha no apartamento, Alyssa encontrou uma caixa antiga que ele guardava no escritório. Dentro, havia cartas, fotos e um anel de noivado, todas de uma mulher chamada Beatriz. Uma mulher que se parecia assustadoramente com ela. Seu coração disparou. Ela folheou as cartas, e nelas encontrou declarações apaixonadas e uma menção a uma tragédia. Beatriz havia morrido anos antes, num acidente de carro, e era o grande amor da vida de Arthur. Alyssa percebeu, com horror, que ele havia como uma sombra do passado. Quando ele chegou, ela o confrontou. Quem é Beatriz, Arthur? Ele empalideceu, respirou fundo e respondeu com voz trêmula, ela foi tudo para mim. E quando te vi, Alyssa, eu senti como se ela tivesse voltado. Foi como se o chão se abrisse sob os pés dela. Todo o amor que acreditava ser único agora parecia uma substituição, uma tentativa de reviver alguém que não existia mais. Alyssa chorou, gritou, quis fugir, mas o amor, ainda que ferido, não a deixava partir. Nos dias seguintes, algo mudou em Arthur. Ele se afastou, mergulhou no trabalho, e começou a tratá-la com frieza. Os jornais começaram a publicar rumores, o milionário que abandonou a camponesa. Alyssa tornou-se alvo de fofocas cruéis. Diziam que ela o havia seduzido por interesse, que agora seria descartada como tantas outras. Mas Alyssa não desistiu. Ela foi à imprensa, falou sobre o amor verdadeiro, sobre como o dinheiro e a aparência não mudam o valor de um coração. O público se comoveu. A mulher simples, humilhada, começou a ganhar apoio, respeito e até oportunidades. Enquanto isso, Arthur, atormentado pela culpa, descobriu algo que mudaria tudo. Beatriz, sua antiga noiva, não havia morrido. Arthur recebeu a notícia como um golpe direto no peito. Ele estava em uma reunião de negócios, quando um advogado velho e trêmulo pediu para falar em particular. O homem carregava uma pasta surrada e um olhar aflito. Senhor Menezes, sei que o que vou dizer pode parecer impossível, mas a senhorita Beatriz não morreu naquele acidente. Arthur sentiu o sangue gelar. Como? Como assim? Eu vi o carro destruído, o corpo. O corpo nunca foi oficialmente identificado. O acidente aconteceu em uma região remota, e a pessoa que acompanhava Beatriz desapareceu por completo. Mas semanas atrás, uma mulher com amnésia foi localizada em uma clínica rural, no interior de Minas. Ela se chama Beatriz Moura Menezes. Por um instante, Arthur pensou que fosse uma crueldade do destino. Beatriz, viva! A mulher que ele passou anos chorando, que o havia levado a fechar o coração, até conhecer Alyssa, tudo parecia uma peça maldosa do acaso. Nos dias seguintes, ele viajou até a clínica. Quando entrou no quarto branco e viu Beatriz, o coração parou. Ela estava diferente, o cabelo curto, o olhar distante, o corpo mais frágil. Mas era ela, a mulher que ele jurou amar até o fim da vida. Beatriz olhou, confusa, tentando reconhecer o homem diante dela. Eu te conheço? Perguntou, com voz baixa. Arthur se aproximou e segurou sua mão. Eu sou o Arthur, seu noivo. As lágrimas caíram dos olhos dele, mas o coração, em vez de se encher de alegria, se confundiu. Tudo o que ele sentia agora era uma mistura de amor antigo e culpa. Pensou em Alyssa, em como ela lutou, em como o fez rir de novo, em como transformou a vida dele. Quando voltou para casa, encontrou Alyssa no terraço, olhando as luzes da cidade com um ar distante. Ela havia ouvido os rumores. É verdade? Perguntou, sem virar o rosto. Ela está viva? Arthur hesitou. Sim. E eu? Preciso ajudá-la. Alyssa fechou os olhos, respirou fundo, e uma lágrima escorreu. Então, vá. O amor que é verdadeiro não precisa ser implorado. Arthur tentou tocá-la, mas ela se afastou. Não quero ser lembrança, Arthur. Eu quero ser presente. Mas talvez o seu coração ainda viva no passado. Ele partiu naquela noite, deixando-a sozinha no apartamento que já não parecia um lar. Meses se passaram. Beatriz recuperava a memória lentamente, e Arthur cuidava dela com dedicação. Mas quanto mais tempo passava, mais percebia que a mulher diante dele não era mais a mesma. Beatriz se tornara fria, desconfiada, e parecia sentir raiva de algo que não conseguia explicar. Certa tarde, enquanto a ajudava a caminhar pelo jardim da clínica, ela disse: Arthur, houve outra pessoa naquele carro comigo. Ele se virou, surpreso. Quem? Uma moça, jovem. Achou que se chamava Alyssa. Arthur gelou. Alyssa?
Repetiu, incrédulo. Isso é impossível. Alinsa é da roça, eu a conheci há pouco tempo. Beatriz fechou os olhos, tentando lembrar. Eu me lembro. Ela me puxou quando o carro bateu. Ela gritou o seu nome. Depois, tudo ficou escuro. Arthur saiu atordoado. Aquilo não fazia sentido. Será que Alinsa tinha alguma ligação com Beatriz? Ele voltou para casa e encontrou uma caixa que Alinsa havia deixado. Dentro, uma fotografia antiga, meio desbotada, mostrava duas meninas pequenas, abraçadas em frente a uma casa simples. Atrás da foto, uma anotação: para sempre irmãs, mesmo que o destino nos separe. Arthur ficou sem ar. Alinsa e Beatriz eram irmãs. Ele viajou de volta à vila de Santa Helena, determinado a descobrir a verdade. Lá, procurou o pai de Alinsa, que agora estava ainda mais debilitado pela doença. O velho, ao ver Arthur, baixou a cabeça. Eu sabia que um dia alguém descobriria, murmurou. Elas são filhas da mesma mãe, mas de pais diferentes. Quando Beatriz foi levada ainda bebê por uma família rica, nunca mais tivemos notícias. A mãe morreu de tristeza. Alinsa nunca soube. Arthur sentiu o peso de tudo desabar sobre ele. O amor, o desejo, a culpa, tudo se misturava em um redemoinho de emoções. Como poderia amar duas mulheres que eram sangue do mesmo sangue? Ele voltou para a cidade com o coração em ruínas. Beatriz, ao vê-lo, já lembrava de tudo. Então você a ama, disse ela, sem raiva, mas com uma dor antiga nos olhos. Ama minha irmã. Arthur não respondeu, apenas baixou a cabeça. Não precisa dizer nada. Eu sei o que é perder o coração para alguém que te devolve a vida. Eu vi o jeito que você olhava para ela. Beatriz partiu pouco tempo depois, deixando uma carta para os dois. Alinsa recebeu a mensagem em Santa Helena, onde havia voltado para cuidar do pai. A carta dizia: querida Alinsa, o amor que você e Arthur compartilham é o tipo de amor que nem o destino consegue apagar. Eu não vim para tirá-lo de você, mas para lembrá-los de que a vida é feita de reencontros. Cuide dele, e cuide de você, porque só o amor verdadeiro cura o que o tempo não pode apagar. Alinsa chorou por horas. Depois, decidiu fazer algo que ninguém esperava. Voltou para a cidade, não para se reconciliar, mas para recomeçar. Abriu um pequeno restaurante com comidas do interior, simples e cheias de sabor, e logo virou sucesso. As pessoas iam lá não só pela comida, mas pela história da moça da roça que venceu o preconceito e transformou dor em força. Arthur, agora mais humilde, visitava o restaurante discretamente. Sentava-se em um canto, observando-a de longe. Não havia necessidade de palavras. O amor ainda existia, mas agora era maduro, silencioso, feito de respeito e lembranças. Certa noite, quando o restaurante já fechava, ele se aproximou. Posso entrar? Perguntou, com aquele sorriso cansado. Ela olhou para ele, emocionada. Sempre pode, Arthur. Eu só não sabia se você ainda queria. Ele entrou, e sem dizer nada, a abraçou. Não como antes, com urgência e desejo, mas com ternura e gratidão. Eu te procurei em todos os lugares, disse ele, com a voz embargada. E no fim, você sempre esteve aqui, no que eu sentia. Alinsa sorriu, encostando a cabeça no peito dele. O amor não precisa de mansões, Arthur. Só de verdade. E naquela noite, sob as luzes simples do restaurante e o cheiro de café recém-passado, o milionário e a camponesa finalmente encontraram um lar que o dinheiro nunca pode comprar dentro um do outro. Arthur e Alinsa ficaram juntos, mas de um jeito diferente. Ele vendeu parte de suas empresas e passou a investir em projetos no interior, levando educação e dignidade para famílias humildes. Alinsa, por sua vez, transformou seu restaurante em um símbolo de esperança, ensinando mulheres simples a empreender e acreditar no próprio valor. Com o tempo, o amor deles deixou de ser manchete e se tornou exemplo. E embora o passado ainda tivesse cicatrizes, eles aprenderam que até as dores podem florescer quando são regadas com perdão. E assim, o milionário e a camponesa provaram que a vida pode mudar em um piscar de olhos. Mas o amor verdadeiro nunca muda. Os anos passaram como o vento que atravessa os campos de Santa Helena. O tempo levou a juventude dos rostos, mas não conseguiu apagar o brilho do olhar de Arthur e Alinsa. Agora, viviam entre a cidade e o campo, dividindo os dias entre os negócios sociais que sustentavam e o pequeno restaurante que ela jamais quis fechar.
O local se tornara um ponto de encontro para viajantes, moradores e até empresários que buscavam um refúgio da pressa do mundo moderno. A Linsa, com seus cabelos prateados presos num coque simples, ainda acordava cedo para fazer o pão, cheirar o café e abrir as janelas para o sol entrar. Arthur, agora de cabelos brancos e voz mais serena, a observava com a mesma admiração de antes, como se cada gesto dela fosse uma oração silenciosa de gratidão. Sabe, meu amor, ele dizia, sentando-se à mesa com um jornal, às vezes penso que tudo o que construímos só fez sentido quando deixamos de correr atrás do ouro, e começamos a plantar algo que não morre, lembranças. Alissa sorria. O ouro enferruja, Arthur. Mas o amor amadurece. No vilarejo, as pessoas os chamavam de os protetores da roça. Arthur havia criado uma fundação que ajudava jovens camponeses a estudarem na cidade sem perderem suas raízes. Muitos deles voltavam anos depois para agradecer. A Linsa, por sua vez, cuidava de um abrigo para mulheres que fugiam da violência, ensinando culinária e leitura. O dinheiro só vale quando se divide, ela dizia, com simplicidade. Mas nem tudo eram flores. O corpo de Arthur começava a dar sinais da idade. Certa manhã, ao tentar se levantar, sentiu uma dor forte no peito. A Linsa correu até ele, desesperada, chamando por ajuda. No hospital, o médico foi direto. O coração dele estava fraco. Ele precisa de repouso e tranquilidade, disse o doutor. Nada de emoções fortes, dona Alinsa, mas como conter o coração de um homem que viveu da emoção? Arthur, teimoso, insistia em continuar visitando os projetos no interior. Ainda tenho muito que fazer, Alinsa dizia, enquanto ela preparava o chá. Prometi que veria o campo florescer antes de partir. Ela segurou a mão dele com firmeza. Então eu irei com você, porque a promessa também é minha. Numa tarde de primavera, eles voltaram juntos a Santa Helena, o mesmo lugar onde tudo começou. A vila havia mudado. Agora havia uma escola com o nome Instituto Beatriz Menezes, construída em homenagem à mulher que uniu suas histórias. A Linsa visitava a escola com frequência, sentando-se entre as crianças e contando histórias sobre como o amor pode transformar destinos. Arthur, cansado, observava tudo sentado sob uma árvore, com um olhar cheio de paz. Eu não sabia, naquela época, o que era ser rico, disse ele, sorrindo. Hoje eu sei. Ser rico é ter vivido o suficiente para se arrepender, para perdoar e para amar de novo. A Linsa enxugou uma lágrima que teimava em cair. E eu achava que era pobre porque não tinha nada, mas eu tinha tudo o que o dinheiro não podia comprar. Eles voltaram a morar em uma casa simples no campo, cercada por flores, lembranças e fotografias antigas. Todos os domingos, os vizinhos vinham almoçar com eles. Riam, cantavam, e Arthur sempre fazia o mesmo brinde. A vida, que me tirou o ouro, mas me deu a Linsa. Certa noite, quando o céu estava claro, e as estrelas pareciam se debruçar sobre a terra, a Linsa acordou e percebeu que Arthur não estava ao seu lado. Levantou-se, colocou o chale e foi até o quintal. Lá estava ele, sentado na cadeira de balanço, olhando o horizonte. Está frio, Arthur. Volte para dentro. Ele sorriu fraco. Só mais um minuto, meu amor. Quero ouvir o som dos grilos, como naquela noite em que te conheci. Ela se sentou ao lado dele, segurando sua mão. Ainda lembra? Como esquecer? Você entrou naquela vendinha com o cabelo bagunçado, um cesto de ovos e um sorriso que me fez esquecer quem eu era. Alissa riu baixinho. E agora, quem você é, Arthur Menezes? Ele respirou fundo, fechando os olhos. Agora, eu sou o homem mais rico do mundo, porque morro nos braços da mulher que me ensinou a viver. A Linsa sentiu a mão dele ficar leve, o corpo relaxar. Chamou por ele, 1, 2, 3 vezes. Mas o silêncio respondeu. Arthur se foi, com um sorriso sereno, como quem finalmente encontrou descanso. Ela chorou, não de desespero, mas de gratidão. Sabia que o amor deles era como a terra, podia ser coberta pelo tempo, mas nunca morria. Anos depois, já idosa, a Linsa transformou o restaurante em uma casa de acolhimento. Continuou cozinhando, mesmo com as mãos trêmulas. Dizia que enquanto o fogo do fogão estivesse aceso, Arthur ainda estava ali. Certa manhã, ela sentou-se na varanda, olhou para o céu e sussurrou: Arthur, o campo floresceu, como você queria. Naquele instante, o vento soprou forte, fazendo as cortinas dançarem. Alissa sorriu.
Fechou os olhos e sentiu a mesma paz que sentira no abraço dele. Quando os vizinhos entraram para chamá-la, ela estava serena, com um leve sorriso, como quem enfim reencontrou o amor que esperou por toda a vida. E naquela tarde, o sol parecia mais dourado, o campo mais vivo, e o ar mais leve, porque em algum lugar além do tempo, dois corações simples se encontravam de novo, rindo juntos, como na primeira vez. O restaurante ficou fechado por uma semana. Depois, os moradores decidiram reabri-lo, mantendo o nome que ela escolheu, O Sabor da Terra e do Amor. Hoje, décadas depois, viajantes ainda param ali, e dizem que, nas noites silenciosas, podes ouvir risadas suaves e o tilintar de taças ao vento. Dizem que é o milionário e a camponesa, brindando ao amor que nem a morte conseguiu separar. Anos se passaram desde que o restaurante O Sabor da Terra e do Amor se tornou um marco em Santa Helena. O tempo seguiu seu curso, levando rostos conhecidos, mas plantando novas sementes. A história de Arthur e Alinsa virou uma lenda contada nas escolas, nas feiras, nas rodas de conversa ao redor das fogueiras. Crianças cresciam ouvindo sobre o milionário que trocou o luxo pela simplicidade, e sobre a camponesa que provou que o amor é a verdadeira riqueza. E entre essas crianças, havia uma menina chamada Lia, neta de uma das mulheres que Alinsa acolheu no abrigo. Lia tinha o mesmo brilho nos olhos que Alinsa tinha quando jovem, aquele olhar que via o mundo não como ele era, mas como poderia ser. Todos diziam que ela era especial. Lia adorava cozinhar, e passava horas dentro do antigo restaurante, agora restaurado, preparando bolos e doces para vender aos viajantes. Nas paredes, ainda estavam as fotografias antigas de Arthur e Alinsa, sorrindo juntos, lado a lado, como se observassem e abençoassem cada geração que passava por ali. Um dia, enquanto arrumava o salão, Lia encontrou uma velha caixa atrás de uma prateleira. Dentro, havia cartas amareladas, escritas à mão por Alinsa. O papel cheirava a lavanda, o perfume que ela usava. Lia abriu uma das cartas e leu: se alguém encontrar estas palavras, quero que saiba que o amor verdadeiro não é feito de promessas, mas de presença. O tempo pode roubar o vigor, mas não apaga o que foi real. Que você, quem quer que seja, ame com coragem, perdoe com generosidade, e viva com simplicidade. E quando o amor chegar, não fuja. Ele é o único tesouro que o tempo não leva. Lia chorou, mesmo sem ter conhecido Alinsa. Sentiu uma conexão profunda, como se aquelas palavras tivessem sido escritas para ela. Decidiu que reabriria o restaurante em grande estilo, exatamente como era no passado, um lugar de acolhimento, onde cada prato tivesse uma história, e cada cliente saísse com o coração mais leve. No dia da reinauguração, o sol nasceu dourado, como se abençoasse o novo começo. As pessoas da vila enfeitaram as ruas com flores, crianças cantavam canções antigas, e os sinos da igreja repicavam. No centro da praça, Lia colocou uma grande fotografia de Arthur e Alinsa, sorrindo de mãos dadas, com a frase: o amor é o que fica quando tudo mais se vai. O evento foi um sucesso. Gente de cidades distantes veio conhecer o lugar e ouvir a história do casal que inspirou gerações. Repórteres gravaram reportagens, e o restaurante virou o símbolo de esperança. Lia, emocionada, foi entrevistada e disse: eles nos ensinaram que o amor não se mede por tempo, riqueza ou aparência. O amor deles transformou vidas. E é isso que queremos continuar fazendo aqui. Naquela noite, quando a vila já dormia, Lia ficou sozinha no restaurante. As luzes estavam baixas, e o som suave do vento entrava pelas janelas. Ela olhou para a parede onde a fotografia do casal estava pendurada e sorriu. Eu espero fazer jus a tudo o que vocês construíram. De repente, uma brisa leve percorreu o salão, fazendo as cortinas balançarem e as velas piscarem. Lia sentiu um arrepio doce, e ouviu, como um sussurro distante, uma risada feminina e uma voz masculina dizendo: o amor continua, minha flor. Ela sorriu e fechou os olhos, sentindo o mesmo perfume de lavanda, e o aroma do café recém-passado. E por um instante, teve certeza de que Arthur e Alinsa estavam ali, juntos, observando com ternura o fruto de tudo o que deixaram para trás. Com o passar dos anos, o restaurante se expandiu, tornando-se uma fundação dedicada à educação rural e à preservação das tradições do interior. Jovens de todo o país vinham aprender a cozinhar, plantar e, acima de tudo, a amar a vida com simplicidade.
No portão de entrada, gravadas em pedra, estavam as palavras que definiram o casal: a terra ensina a paciência, o amor ensina a eternidade. E quando o sol se punha sobre as montanhas de Santa Helena, os mais velhos ainda contavam a história de um homem rico, que descobriu o valor da humildade, e de uma moça da roça que ensinou o mundo que o amor é o maior dos milagres. Diziam que, nas noites mais silenciosas, quando a lua estava cheia e o vento soprava suave, era possível ver duas silhuetas caminhando lado a lado pelos campos, uma mulher de vestido simples e um homem de terno antigo, rindo como quem ainda vive o primeiro amor. E assim, o tempo passou, mas a lenda de Arthur e a Linça continuou viva, lembrando a todos que o amor verdadeiro não termina com o fim da vida. Ele apenas muda de forma e floresce, onde quer que haja um coração disposto a acreditar.